Olá, sou o professor Dagoberto, sejam bem-vindos a mais uma aula aí em marketing. O nosso conteúdo de hoje é e-commerce e a gente vai estar dando sequência à nossa terceira aulinha aí de e-commerce, tá? Basicamente aí, o que a gente vai ver nessa aula, o que veremos nessa aula? Então a gente vai compreender sobre formas de pagamento e segurança digital no e-commerce, tá? Então, os objetivos da nossa aula são, primeiramente, compreender os diferentes métodos de pagamento utilizados no comércio eletrônico e os principais cuidados aí com a segurança digital para proteger empresas e consumidores, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem várias formas de pagamento, por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito, né? Então, basicamente, é um dos métodos mais usados aí no e-commerce, né? Permitindo aí, inclusive, fazer parcelamentos de compras rápidas e, basicamente, as operadoras elas garantem certas seguranças para os consumidores, né? Então, hoje os principais métodos de pagamento que estão sendo usados é basicamente o cartão de crédito e débito, tá? Então, porém, salva os dados no site e exige aí também cuidados com a segurança. Então, a gente sabe que cartão de crédito e débito hoje também estão sendo muito usados, mas o que a gente tem que refletir sobre? Galera, também é o principal... Dá um tempinho aqui. É o principal motivo para a gente se preocupar, tá ok? Dá um tempinho. Então, galera, o que a gente tem que entender aqui? Esses sites, eles basicamente eles coletam os dados do cartão, inclusive pessoais desse comprador, desse público, e esses dados, eles ficam armazenados ali. E é de responsabilidade da empresa, tá? Da loja, do e-commerce, realmente assegurar que esses dados estejam realmente protegidos para o consumidor e para a empresa também. Porque se vazar esses dados, geram transtornos. A gente sabe que tem legislações hoje para se fazer isso, tá ok? Então, assim, já no débito, basicamente, o valor é descontado imediatamente na conta. Então, exigindo o saldo disponível. Então, basicamente, é mais rápido. Inclusive, ele pode fazer até por um boleto, alguma coisa assim. E é menos usado, na verdade, esse método do online, né? Por limitações técnicas, né? Menos proteção antifraude. E ainda assim, é uma opção aí segura em sites confiáveis. Então, sites, mesmo que a gente perceba que eles não são muito usados, eles também têm que gerar confiança, tá? Ele tem que gerar segurança para que realmente as pessoas possam realmente fazer as suas compras, finalizar as suas compras. Então eu coloquei ele já de abertura aqui porque realmente é o que mais é usado e é o que mais tem sido usado para fazer fraudes, inclusive nos débitos, tá? Compras fakes, lojas que realmente não existem, né? Lojas que foram feitas para realmente enganar as pessoas, então elas usam geralmente não cartão de crédito, porque o cartão de crédito seria um pouquinho mais burocrático, demora, e aí o consumidor consegue até retomar essa possível fraude aí mais rápido. Agora no débito é muito complicado hoje, a não ser com empresas realmente mais sérias. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso até para a gente poder montar nossas campanhas e as nossas lojas virtuais, nossos e-commerce. Por quê? Porque alguém pode entrar ali também e fazer uma fraude. Então a gente tem que ter uma segurança. Então essa aula de hoje é para a gente pensar nisso, tá? Então vamos lá. Boletos bancários também é um modelo de pagamento ali, tá? Então a gente está falando de modelos de pagamento. Então a gente sabe que boletos bancários também têm sido usados aí para gerar pagamento. É uma forma aí popular. Porém, né, basicamente ela não exige aí, conta no banco ou o número do cartão. Então, basicamente, assim, é uma compra bem segura, inclusive para, no caso, para o comprador. Para o vendedor, ele tem que ter uma série de, que a gente chama de linkamentos, para que ele possa realmente perceber se foi
efetuado esse pagamento, para que ele possa gerar ali a fidelização da compra, né? A concretização da compra, tá ok? Mas ele possui também um prazo de 3 dias para confirmação do pagamento, então a gente tem que pensar que tem que ter um link ali para o vendedor e para o comprador, e é vantajoso para quem não usa meios digitais, né? Ou quer evitar evitar juros, por exemplo, porque basicamente o cartão ele também toda a maquininha, todo banco que ele basicamente oferece esse serviço para a loja, ele arrecada ali um jurinho ali, uma porcentagem ali de uso. Então as lojas às vezes até gostam do boleto. Por quê? Porque vai direto para a conta da loja e ela tem uma margem de lucro melhor. Por isso que ela consegue às vezes até dar desconto na compra por boletos, tá? Então é um modelo aí que tem sido bastante usado até para campanhas de marketing e dentro do e-commerce para poder construir aí a sua fidelização com o seu público-alvo, tá ok? Então bora lá. O Pix é uma coisa bem usada aí para fazer compras hoje, que ele é basicamente um boleto online, né? Então, basicamente é uma forma digital de se pagar as nossas compras ou fidelizar as nossas compras. Então, o sistema de pagamento é instantâneo, né? Disponível em 24 horas por dia, sem custos para o consumidor. Então, ele é um sistema também que as empresas têm aderido e têm focado ainda mais do que o boleto, porque o boleto é mais para quem ainda são aquele público um pouquinho mais antigo, aquela galera que é um pouquinho mais desconfiada com o Pix, né? Ainda tem, galera, ainda tem gente desconfiada com o Pix, tá bom? Então ele cresceu rapidamente a sua praticidade, né, e velocidade. Então o Pix ele adiantou demais o mercado, né? Por mais que hoje a gente saiba disso, né, os povos mais antigos, a minha avó, por exemplo, ela já não usa Pix, né? Ainda tem uma dificuldade para usar Pix, mas a gente sabe que hoje a praticidade que o Pix trouxe é muito veloz para a gente concretizar nossas vendas. Então é muito usado e muito propagado nas nossas campanhas de marketing, tá? É seguro, mas exige cuidados com golpes, né? Como links e mensagens falsas, tá? Inclusive para a gente comprar de produtos, né? Por exemplo, de fornecedores, porque a gente pode criar ali cair no golpe ou criar uma expectativa dentro de uma compra que não existe. Então, geralmente os golpes, por o Pix ser uma coisa rápida e instantânea, é muito difícil você recuperar esse valor. Por quê? Porque eu tenho que provar um monte de coisa, a não ser que a loja seja bem estruturada. Quando a loja é bem estruturada, vai retornar esse dinheiro, ou em uma compra, ou em dinheiro na sua conta corrente mesmo. Então, assim, mas quando eu vou montar o meu e-commerce, eu tenho que desfragmentar isso para o meu programador que vai fazer isso, ou se eu mesmo vou fazer isso, eu tenho que desfragmentar bem estampado lá nas minhas configurações, para que isso não tenha acesso de ninguém, para que possa entrar ali, colocar um número diferente e esse Pix ir para um outro lugar que não seja dentro da minha venda, tá? Então é bastante importante entender isso, tá ok? Bora lá então. Falando aí mais de métodos de pagamentos, então a gente tem também, galera, as carteiras digitais. Hoje também tem sido muito usadas, né? O PayPal, o Mercado Pago, etc, né? Então as carteiras digitais hoje elas são imprescindíveis para as negociações e de vendas tanto de e-commerce quanto digitais, tá ok? Então basicamente, elas armazenam dados do cartão com segurança e permite aí compras rápidas. Lembrando que hoje até os celulares hoje já tem a sua carteira digital, né, configurada ali. Você tem como configurar a sua carteira digital no seu celular para ele virar aí o seu agente de compra, tá ok? Então ela evita aí digitações de dados a cada compra. Então basicamente uma prática você usar isso porque fica tudo basicamente já configurado dentro da segurança, às vezes, do celular, às vezes do seu computador. Então, embora a gente tenha que pensar daí na segurança do dispositivo, tá? Então, são práticas aceitas em diversos sites e aplicativos, tá? Que já deixa seus dados salvos lá, através do seu Face ID, pelo sua digital, do celular, ele consegue já acessar esses seus dados do cartão de segurança, aí já finalizando a sua compra. Então, é bastante usado.
Isso já é configurado bem facinho lá no site, a gente vai ver isso mais para frente, como configurar nossos e-commerce, como fazer a nossa loja virtual e como configurar isso, tá? Beleza? Pagamentos aí, o que a gente vai ver também? Tem outros métodos de pagamentos, inclusive lojas físicas têm usado isso, que é o pagamento via QR Code. Galera, os clientes escaneiam basicamente ali, a gente sabe, né, que o cliente vai escanear o código com o celular e o pagamento na hora com segurança. Então ele é bem prático também. Então reduz a necessidade também de digitar os dados e evitar erros, né, de senha, alguma coisa e bloquear. Lembra que cartões de banco, por exemplo, se você digitar a senha 2, 3 vezes errado, ele bloqueia teu cartão, tua conta, e você tem que ir lá no banco resolver e tal. Hoje, com essa questão digital é mais fácil porque evita esses erros, tá? Então, muito usados em aplicativos de deliveries, né? De entregas de comida aí, e em lojas físicas também, que estão digitalizando aí suas compras, tá? Beleza? Próximo lá, pagamento por aproximação, né? Permitindo aí que é chamado NFC. Então, permite pagamento apenas por aproximação de cartão ou celular da maquininha. É ágil, mas requer atenção a tentativas de cobranças indevidas. Também é usado em carteiras digitais, relógios inteligentes. É usado nos celulares e nos smartwatches, né? Então, basicamente, é muito usado hoje, até para pagar ônibus. Assim, aqui em Curitiba, inclusive, é bastante usado isso hoje, né? Então, é um método de pagamento comum, né? A gente usar esse método de pagamento NFC, tá ok? Criptomoedas como forma de pagamentos também, galera. Lembrando que é uma forma de pagamento. Então, moedas como bitcoins podem ser usadas em sites que aceitam essa tecnologia, né? São descentralizadas e seguras, mas tem alta variação de valor. Então, assim, galera, o Bitcoin hoje ele tem sido muito usado, inclusive para compras internacionais. Por quê? Porque ele é muito seguro, tanto para você comprar quanto para você fazer negociações. A carteira digital dessas criptomoedas, elas foram pensadas de uma extrema importância para a segurança do usuário. Então, basicamente, quando a gente vai fazer uma compra em criptomoeda, ele vai exigir umas senhas que realmente só o usuário sabe. Então, assim, e tem sido muito usadas hoje. Por quê? Porque como é uma moeda digital, ela não tem tarifação. Então, basicamente, hoje, a galera que tem comprado, por exemplo, em grandes quantidades, no varejo, nas lojas grandes, né, nas megas lojas, algumas lojas têm optado por usar a criptomoeda, tá? Inclusive, só que o problema da criptomoeda é que a variação que ela tem no mercado é muito grande. Então, hoje ela vale um valor, amanhã ela já vale mais ou menos, depende da criptomoeda, né? O Bitcoin mesmo, ele vai só subindo, então hoje pode ser um valor, amanhã pode ser outro. Então, ele tem um reajuste. Apesar que hoje os aplicativos e com a inteligência artificial ajudando nesses processos, eles já fazem correções diárias e até correções dentro de momentâneas mesmo, né? Porque às vezes de uma hora para outra pode alterar. Então elas já fazem esse cálculo do mercado para o valor do produto e já coloca ali quanto que fica na criptomoeda, tá ok? Mas, como eu vou colocar aqui, ainda são muito pouco usados, né? Não é uma coisa comum ainda usar isso no e-commerce brasileiro, principalmente aqui no Brasil. Lá fora já tem sido usado mais, principalmente a China e a Coreia têm usado muito isso, tá? Então, mas o mercado brasileiro ainda está caminhando ainda para esse tipo de usabilidade de pagamento, tá ok? Então, bora lá. Próximo lá, galera. O que a gente vai ver? Compra por assinaturas recorrentes, né? Estão usando aí um serviço contínuo como streams, né? Clubes de assinaturas. Então o pagamento é debitado automaticamente do cartão ou da conta. É preciso atenção com prazo de cancelamento. Então aqui a gente está falando sobre basicamente esses produtos de assinatura, tá? Quando você tem um pagamento mensal. Então clubes, streamings, quando você faz parte de uma comunidade, só que às vezes
ter atenção ali nos prazos de cancelamento, porque às vezes a pessoa ela tem um prazo para cancelar. Então, por exemplo, ela tem aquele valor lá por 3 meses, então ela tem que pagar os 3 meses, ela não consegue cancelar durante 3 meses. Pode-se fazer isso, mas geralmente eles têm feito mensal, tá? Quando eles fazem anual, por exemplo, você vê que o valor é menor. Então ele tem que automaticamente diminuir o valor por causa da fidelização da compra. Tá? Porque basicamente já garantiu a venda. Então, eles colocam lá um valor reduzido. Tá? Então, esses produtos por assinatura, que são recorrentes, então a gente tem que pensar em como adaptar isso dentro das nossas campanhas de e-commerce, dentro da construção dos nossos e-commerce, das nossas lojas. Tá? Mas, como eu falei, se atentar aí aos prazos de validade ou os prazos de cancelamento e abertura dessas promoções. Tá ok? Próximo aí, links de pagamento. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, o vendedor envia um link seguro para o cliente finalizar ou concluir a sua compra. Então, é muito usado em pequenos negócios e vendas de redes sociais, né? Então, basicamente, exige uma confiança na questão da origem do link. Tá ok? Então, às vezes as pessoas têm comprado aí no Marketplace do Facebook e tal. Às vezes a pessoa manda isso aí, tem que tomar muito cuidado. Como fazer isso e como usar isso de forma segura e de forma clara, tá bom? Links de pagamento. A gente vai entrar isso mais para frente também, porque é uma questão que hoje pequenas empresas têm usado muito, inclusive tem adiantado muito essa questão, porque fideliza às vezes com o seu fornecedor, principalmente para fornecedores, né? Beleza? Então, bora lá. Gateways e de pagamentos, né? Os gateways são basicamente aqueles PagSeguro, Strip, enfim, etc. Então eles atuam como intermediários entre lojas e banco. Então, basicamente, né? Processando o pagamento com segurança. Então, reduz o risco e oferece aí uma integração com várias formas de pagamento. Então, facilita o recebimento para lojistas. Então, o que seria isso, galera? É basicamente aquela fidelização que a gente faz com os bancos para que eles possam aceitar formas de pagamento diretamente no seu banco de origem que você tem lá, para sua loja, para que as pessoas possam comprar, mas basicamente você não vai pensar muito em como essa transação vai ser feita, porque ela vai direto para o banco, tá? Então a gente vai pensar nisso também de uma forma mais prática nas nossas construções de e-commerce, tá ok? Então bora lá. Próximo lá, segurança de dados pessoais. Então, sites devem proteger informações como CPF, endereço, número de cartão. Isso é de responsabilidade da loja, tá? E o consumidor também deve evitar aí compartilhamentos necessários. Então, você não vai comprar, então tem que pensar, por que eu vou fazer meu cadastro aqui nessa loja, né, se eu não conheço? Então, tem que pensar nisso também, porque isso vai evitar alguns golpes. Então, mas a gente tem aqui, como eu já falei, a LGPD, né, que reforça direitos. O que seria a LGPD, galera? É uma empresa, é um órgão que basicamente ele faz a proteção dos dados dos consumidores para as empresas. Então as empresas estão coletando os dados, mas tem uma organização que está cuidando para ver se realmente não está vazando dados e para punir aquelas pessoas que estão fazendo com que esses dados sejam usados indevidamente, inclusive para aplicar golpes ou para basicamente influenciar o marketing de uma forma negativa, tá ok? Bora lá. Criptografia de dados, galera. A gente já ouviu falar muito disso, mas queria dar uma reforçada. O que seria criptografia de dados, galera? Ela basicamente codifica as informações para impedir que elas sejam lidas por terceiros, tá? Hoje a gente do marketing, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai contratar, às vezes, programadores para fazer alguns certos tipos de sites, ou criadores de site, criadores de programas de venda, por exemplo, aplicativos de venda direto da loja, ou dentro da nossa própria loja de e-commerce, porque geralmente a gente contrata alguém para fazer isso, para ver se ele realmente está criptografando os nossos dados. Então, a gente do marketing tem que pensar se realmente eles estão fazendo essa criptografia, se eles realmente estão colocando segurança nos dados ali, na construção já da estrutura da loja e-commerce, tá bom? Então, de nossa responsabilidade pensar nisso, tá ok? E, basicamente, essa criptografia, ela está presente aonde também, galera? Inclusive em sites, tá? Ela está presente lá nos sites como os HTTPs, né?
que a gente vê ali, basicamente, quando a pessoa entra no site da nossa loja, vai ter um cadeadinho lá. Então, tem como já hoje colocar isso no próprio Google. O próprio Google nos fornece algumas ferramentas ali para ficar nosso site ficar um pouquinho mais seguro, tá? Tem, inclusive, antivírus, empresas de anti-malware que basicamente também fornece essa segurança para as lojas e para o consumidor também, tá? Então, basicamente, a criptografia de dados, ela vai garantir aí uma segurança nos pagamentos e nos cadastros das pessoas para essa loja de e-commerce, tá ok? Autenticação em 2 etapas também. Então a galera tem usado muito isso para quando a gente cria a nossa loja, a gente vai basicamente pensar nisso para o nosso cliente e influenciar ele a fazer essa autenticação de 2 etapas. Basicamente ele solicita uma segunda verificação além da senha, como um SMS ou um aplicativo de contrassenha, né? O Google tem isso também. Isso impede que terceiros acessem contas mesmo com a senha, mesmo digitando a senha. É recomendado aí basicamente em e-commerce e carteiras digitais. Então, além da senha, sei lá, uma segunda verificação aí de dados no teu e-mail, no SMS, tá? Até para poder proteger os seus dados, tá ok? Certificação ou certificado SSL, né, que chama o cadeado da URL. O que seria isso, galera? Mostra o site se o site é seguro e tem uma conexão criptografada. É essencial para transmitir aí dados sensíveis como senhas de cartão. Sites sem SSL devem ser evitados em compras, tá, galera? Então você entrou no site lá, inclusive a gente como consumidor, tá? O site não está protegido, não é um site seguro, um navegador seguro, ele não vai ter esse SSL, tá? Então ele não tem uma autenticação ali de segurança. Então a galera já sabe que é para evitar esse tipo de transação e inclusive colocar seus dados nesses sites, tá bom? Fraudes mais comuns aí no e-commerce, galera. O que a gente vê? Inclui aí clonagem de cartão, sites falsos e links maliciosos ou maliciosos. O que seria isso, galera? Sites que realmente estão ali só para roubar dados ali, tá? Então isso é muito comum. Então os golpistas usam promoções falsas, né? Os pin chips, né? Aquelas redes rápidas, né? Para enganar os clientes e até as lojas, tá? Então a educação digital ela é essencial para prevenir perdas. Então essa aula aí é basicamente a gente focar em uma educação digital, galera. Tomar cuidado e entrar em sites que não estão seguros, não estão criptografados, tá bom? Então, boas práticas de segurança para o consumidor. Uma senha forte, basicamente, né? Não salvar os dados em dispositivos públicos. E desconfie de ofertas exageradas, tá? Ofertas exageradas, tem um fornecedor aqui vendendo mais barato, tem uma loja vendendo mais barato. Galera, isso aí é muito difícil isso acontecer, geralmente a não ser que seja um golpe, tá? Então verifique a reputação da loja antes de comprar. Sempre exija nota fiscal e comprovante, eu falei aqui sobre isso, tá? Isso também traz confiança, tanto para a loja quanto para o consumidor. Boas práticas de segurança para lojistas, manter sites sempre atualizados, usar ferramentas seguras e comunicar-se de forma clara com o cliente, tá ok? Então, políticas de privacidade devem estar visíveis, né? Sempre falando, olha, a gente tem aqui uma empresa que está cuidando disso, uma empresa geralmente de renome, ou a gente está usando tal aplicativo para poder gerar uma confiança melhor aí para a sua marca, para a sua empresa e para a sua campanha de marketing e a sua loja, tá? Isso dá um bom suporte, reduz aí também reclamações, tá? Reembolso e estorno de pagamentos online. Então, isso, galera, a gente sabe que é lei. Então, isso basicamente é um direito do consumidor em caso de erros, fraudes ou desistência de uma compra. Então, o estorno ele pode demorar, mas é obrigatório por lei, como eu falei aqui. É importante guardar os comprovantes de compra para que realmente a gente possa ter esse direito garantido, né, do estorno do pagamento no nosso cartão ou, basicamente, na nossa conta, tá? Tendências futuras de pagamentos invisíveis, como a biometria. Galera, isso aqui é muito interessante. Então hoje, galera, a gente tem pensado muito em pagamentos automáticos, reconhecimento facial, né? Ou por voz, ou digitais, como
a inspeção da digital mesmo, tá? Então, eles estão em fase de teste, mas em alguns lugares do mundo, por exemplo, já estão usando, né? Por exemplo, no Japão estão usando isso para reconhece ali o teu rosto e é cobrado já no seu cartão. Então, quer dizer, você não precisa usar celular, você não precisa usar mais nada. É só uma biometria ali, um reconhecimento facial e aquilo já vai direto para sua conta do banco lá, cobrando o trem que você pegou. Então, isso é muito interessante, mas é lógico que tem que ser feito isso com muita segurança, né? Então, porque isso torna a compra um pouquinho mais fluida e rápida. Então, você imagina, a pessoa vai pegar o trem, o ônibus ali, só reconhece o rosto dela, não precisa pegar o celular, não precisa pegar nada, e aquilo já é gerado um pagamento na sua própria conta bancária do seu banco de uso, tá? Mas isso leva também debates, algumas coisas sobre privacidade e segurança de dados. Então isso aí a galera ainda está, como eu falei, está em fase de desenvolvimento. A galera tem pensado muito sobre isso eticamente. Por quê? Porque como é que isso vai ser feito? Será que e se tiver uma cobrança indevida? Eu nem quis, nem fui ali. Então, galera, esse é um debate político grande aí pra gente se falar, beleza? Então, bora lá. E terminando aí, galera, resumo da nossa aula. Nessa aula, né, sobre formas de pagamentos e segurança digitais no e-commerce, a gente apresentou aqui os principais meios de pagamento utilizados atualmente, como cartão de crédito, Pix, boleto e carteiras digitais, destacando suas vantagens e limitações. Também abordamos aqui tecnologias emergentes, como pagamentos por aproximação, QR Code, criptomoedas, né? Então, essas formas discutidas de práticas seguras, tanto para consumidores quanto para lojistas, né? Então, qual que é mais seguro? E a gente também falou que a segurança digital foi enfatizada em tópicos como criptografias, tá? Então, a segurança digital foi enfatizada aqui como tópico, como a criptografia, autenticando aí em 2 etapas e certificados SSL, tá? Então, essa aula aí, ela veio para promover um debate também prático sobre os riscos de fraudes e tendências futuras do setor de formas de pagamento, tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na próxima aula.